boa tarde, tudo tranquilo? Há um tempo atrás, como psicopedagogo, eu trabalhei com um adolescente. Este adolescente de uma família tradicional, tranquila, estudava numa escola de excelente nível. Quando eu digo excelente nível em resultados, e entendo por resultado sucesso no vestibular, sucesso no Enem, sucesso, né, em concursos públicos, vamos dizer assim, que exigiam ensino médio, né? Então, uma escola renomada. E este rapaz, ele reportava, ele dizia com firmeza que ele não era feito para o estudo. O estudo não era para ele. E as notas não eram boas. E não havia motivo algum para ele ter essas notas ruins. Tinha tudo que ele precisava, inclusive aulas particulares, tudo tranquilo. A escola renomada, professores reconhecidos, rotina de estudo, tinha. Que mais? Não sei, tinha. O que pensar? Tinha. Num atendimento psicológico? Tinha. Então, como última alternativa, para tentar fazer com que esse aluno retirasse da cabeça essa certeza do seu insucesso, né, partiu-se então para essa conversar lá com o psicopedagogo, né, psicopedagogo Amilcar, para ver, afinal de contas, pior não fica, né, vamos deixar lá falar com o Amilcar. Foram vários encontros. Mas o interessante é que eu vou explicar o ocorrido usando como conteúdo lá no ensino fundamental, conteúdo escolar, para a gente poder compreender, né, a situação. Basicamente era o seguinte: vamos supor que este aluno, fosse chamado a responder a seguinte questão lá na prova, né? Quanto dá a seguinte conta, essa continha, né? 3 vezes 3. Resposta: letra A, 5, letra B, 9, né? Letra C, 10. Vamos imaginar, né? E ele marcaria 10. 3 vezes 3, resposta 10. Claro, imaginando que fosse lá no terceiro ano, do segundo ano, do primeiro ano do fundamental, né? Mas enfim, sempre que ele ia lá, marcava o xizinho, ele ia mal. Portanto, ele sempre acreditou-se como alguém incapaz de uma nota boa. Mas o interessante, aí dentro das nossas conversas, era a preocupação familiar e escolar e social, a cobrança, a preocupação com o resultado. Ou seja, nessa situação de 3 vezes 3, que ele encontrava 10, a preocupação era com a resposta 10. Não se passava a preocupação com o processo. O que significa chegar a 10 e não chegar a 9? Supomos, e eu consigo imaginar isso, que perguntássemos a este aluno como ele processaria a informação 3 vezes 3, 10, é provável que ele nervosamente dissesse: olha, 3 vezes 3 igual a 10 significa, e ele diria, 3 mais 3 mais 3 que dá 10. Veja bem, ele compreendeu que 3 vezes o 3 era o somatório de 3, 3 e 3.
mas ele chegava a 10. Então o processo, o caminho, estava completamente correto. Realmente, 3 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3. Mas no resultado, por nervosismo, por, não sei, por uma vontade de velocidade, chegar logo ao resultado, talvez pela própria preocupação do aluno com o resultado e não com o processo, ele fazia todo o processo e na hora de marcar o X, o errado. A ideia de resultados é uma visão política. E não política partidária, é uma visão, é um entendimento da sociedade, é um entendimento de que processos eles são inferiores aos resultados. Os processos só são pesquisáveis e importantes se melhorarem o resultado. Numa indústria, numa fábrica, só existe pessoas preocupadas com o processo porque o resultado não está a contento. Nessa escola, nesta família, e este aluno, todos eram unânimes em acreditar no resultado. Não havia foco no processo. Como dizer a esse aluno que ele era um cidadão de sucesso, ele era um aluno de sucesso, porque ele fazia o processo correto e que a mudança de olhar era essa, era para olhar o processo. Sujeitos de processos bem feitos vão sim chegar a resultados bons, ou ótimos, ou perfeitos, se for na matemática, né? Numa engenharia. Mas o processo é que é interessante. Mas, por que o processo ficava em segundo plano? Porque existe um entendimento político de que quem estuda é um sujeito submetido a resultado. Ele é um sujeito que não é um igual à escola, nem é um igual à sociedade. Ele é um sujeito, quem estuda, submetido a rigor de resultado. E a sociedade só vai entendê-lo como um sujeito de sucesso se resultado. Preocupar-se com o processo, além de, segundo a sociedade e a escola, demorar muito tempo, pensar em processo é muito maior do que pensar em bimestre, trimestre ou ano letivo. Pensar em processo é uma decisão política de dar autonomia para o sujeito avaliar o seu passo. Pensar processo significa dar autonomia para esse estudante ir e voltar quantas vezes ele quiser na questão proposta. 3 vezes 3 chegar a 10 significaria que ele teria que rever esse processo até entendê-lo. E entendê-lo com calma, tranquilidade. E entender que esse processo servirá para outros procedimentos. A autonomia estaria ali. Ele se tornaria sábio. Tornar um aluno sábio na arte de aprender. Um aluno sábio na arte de ir bem nos processos. E por consequência, num futuro, ir bem nos resultados. Mas como dizer a esta sociedade, à escola, como dizer a estrutura, nem falo no aluno, eu tenho um ponto de vista político. Como fazer falar para essa estrutura que esse cidadão que está indo mal, muitas vezes ele é melhor que o próprio professor que não consegue trabalhar o procedimento? Quando o professor explica e está consciente ou acredita estar corretamente trabalhando processos, na verdade ele está explicando o processo do professor. O professor não conseguiu compreender que o que este aluno precisa é ter confiança no processo e não no resultado. O resultado é o prêmio final, é a cereja do bolo, mas a cereja do bolo não é nada sem o bolo, o processo é o bolo. O
Portanto, este aluno que se achava um cidadão de segunda ordem no contexto escolar, teve que ter uma compreensão política do espaço aonde ele estava. Ele precisou ter uma concepção política de que a sociedade exige resultado, mas esquece processos, e por não investir em processo a natureza está acabando, por não pensar em processos a ética se acaba, o que importa é o resultado, não o caminho. E quando esse aluno descobriu que aprender a aprender era um processo dele, que não precisava copiar de ninguém, até porque é impossível copiar processos de aprendizagem, ele conseguiu reconhecer que mesmo uma futura reprovação não era o suficiente para dizer que ele era um incapaz de aprender. Ele precisou compreender, no contexto histórico, social dele, de que exigir dele X era esquecer-se do processo. E que a escola premiava resultados e era imperita na avaliação dos processos. E que seria este aluno com resultado ruim, se pudessem aferir o processo, ele seria o aluno, talvez, o primeiro da turma. Por quê? Porque ele era bastante minucioso na hora de questionar o processo, de se perguntar como que aquela fórmula da física, da química, chegava a tais resultados. Ele era um sujeito muito preocupado em pensar o porquê das coisas. Mas ele, na hora do X, se equivocava. Sinceramente, eu não sei dizer se ele se equivocava porque era nervoso, porque ele era hiperativo, porque ele era hiper, super, mega, não sei o que. Não sei dizer, mas o que eu sei dizer é que quando ele conseguiu politicamente entender que os processos são importantes e que ele era um sujeito de processo e que ele, só lá no pinguinho final, no xizinho final, quer dizer, naquilo que menos importava, que era o X, é ali que ele ia mal. No resto, ele era um super mega. Ele era provavelmente um cientista e nem sabia disso. Porque ele queria saber os porquês. É lógico. E você já deve estar pensando. Ah, então quer dizer que os processos são superiores aos resultados? Então, fazer um avião processualmente perfeito, mas que caia, haha, quer dizer isso, que é mais importante o processo, independente do avião cair ou não? Reprovar ou não é indiferente, o que importa são os processos. Olha, não vou a esse extremo, evidente, mas eu quero dizer que os processos de aprendizagem são infinitamente superiores ao X. X é resultado, não diz nada. E façam que alunos, como este aluno que trabalhou comigo, se sentisse muito ruim, o pior dos alunos. E ele era um dos melhores, porque ele estava consciente dos processos e entendeu, nesse meu exemplo, que 3 vezes 3 era 3 mais 3 mais 3, infelizmente achava 10, e aluno que dizia 3 vezes 3, 9, professor, não sabia o processo, mas ele sabia que era 9. Pá, pum, pulava da pergunta para a resposta sem nenhum processo. Portanto, entender politicamente a aprendizagem também é importante para o aluno, não só para o professor, mas para o aluno, que precisa aprender a aprender, e é preciso se valorizar, e é preciso estar consciente de si, é preciso que esse aluno acompanhe o que ele está fazendo com consciência para chegar ao resultado. E então o resultado, como eu disse, é a cereja do bolo, mas o que importa é o bolo. Um abraço e até a próxima.